Que Deus possa se agradar desse tempo que nós estamos consagrando a Ele. Também quero saudar aqueles que estão online e orando para que vocês possam estar presentes também em corpo, não somente em mente, o mais rápido possível. Espero que vocês tenham orado por mim essa semana e pela mensagem, e por vocês também, para ouvir e Espírito Santo aplicar. Vamos continuar falando sobre a palavra de Deus, que é o nosso bem mais precioso que está ao nosso alcance. Nosso relacionamento com Deus, isso é muito importante. Ele precisa ser medido pelo nosso relacionamento com a palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Deus também é medido pelo valor que nós damos às instruções de Deus. E quando eu digo valor, se refere tanto à busca pelo conhecimento, pelo entendimento daquilo que Deus quer para nós, quanto também da prática, da luta, contra a velha natureza para colocar em prática. Eu tenho defendido, vamos dizer, essa tese que eu julgo ser bíblica, baseado no Salmo 19 e em outros textos bíblicos, que o desejo de conhecer a lei de Deus para obedecer com contentamento e profunda gratidão é a prova que comprova que o nosso relacionamento com Deus é o bem mais precioso que nós temos. Eu enfatizo com contentamento, porque nem sempre é fácil. Não significa que obedecer à palavra de Deus faz com que a nossa vida seja sempre, cuidado com o que eu estou dizendo, maravilhosa no nosso ponto de vista. Não estou dizendo que obedecer à palavra de Deus não vai fazer com que corramos risco e sejamos perseguidos. Temos aprendido com o Maurício e também com aquilo que está acontecendo no mundo, que muitas vezes obedecer à palavra de Deus custa a vida de pessoas que amam a palavra de Deus, mas ainda com contentamento e também com gratidão. Gratidão pela própria lei, porque ela garante realmente a melhor qualidade de vida. Gratidão por Deus ter nos escolhido para que possamos e nos capacitado a entender a sua palavra e também colocar em prática. E isso prova que o relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso e provavelmente prova se você é um salvo de verdade ou não. E o salmista escreveu o Salmo 19 para valorizarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar pensando a respeito disso. O salmista mostra a quarta qualidade e juntamente com ela o benefício nos dá. Tudo bem? O som está apanhando? Ok, pode ver à vontade. Teste, 1, 2, 3, teste. Os irmãos que trabalham com o som e também os irmãos que nos servem e servem a Deus através do louvor chegaram bem cedo hoje, não é? Mas Deus permite esse tipo de acontecimento para mostrar que só lá no céu vai ser tudo perfeito. Amém? O salmista também afirma que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. Ele apresenta a lei como preceitos, Então nós temos mais um sinônimo da lei e hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. Mas antes de tratarmos sobre isso, vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez
Queremos, ó Pai querido, lembrar que o Senhor é o Deus perfeito, todo-poderoso, o Deus que nos criou, ó Pai querido, que nos colocou nesse mundo e que nos deu, ó Pai querido, a Tua lei perfeita, ó Pai querido, para que possamos ter uma sociedade justa, para que possamos, ó Pai querido, viver em comunidade, ó Pai, experimentando tudo aquilo que o Senhor planejou para o ser humano, ó Pai querido, em parte de maneira perfeita no Éden, mesmo Adão tendo pecado, ó Pai querido, e tendo sido expulso do Éden, ainda assim, ó Pai querido, o Senhor deu orientação a ele e aos seus descendentes, do qual nós fazemos parte, para que possamos, ó Pai querido, ainda viver da melhor maneira possível, ó Pai, mesmo tendo que lidar com o pecado. E ao abrir a Tua palavra e encontrar esse termo preceitos, ó Pai, nós podemos entender ainda melhor e ainda mais a importância e o valor, ó Pai querido, da Tua palavra e dos princípios que estão na Tua palavra para o bom viver, mesmo num mundo caído, mesmo, ó Pai querido, convivendo com pessoas que não Te conhecem e convivendo, ó Pai querido, com pessoas que Te conhecem, ó Pai, que são Teus filhos, mas ainda precisam lutar com a velha natureza. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa mensagem, ó Pai querido, que nós possamos compreender o que o Senhor está ensinando, ó Pai, e que nós tenhamos capacidade vindas do Senhor para aplicar no nosso dia a dia, inclusive nas escolhas que nós temos aparentemente liberdade para fazer. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Os preceitos do Senhor são justos. Eu não me lembro se houve outra vez que eu procurei em outras versões o que está escrito, e em todas elas eu encontro a mesma palavra. Interessante, esse termo preceitos estão nas 7 versões, vamos dizer assim, mais conhecidas da Bíblia. É interessante, quando você pega versões, você encontra preceitos, você encontra mandamentos, você encontra vários sinônimos diferentes, né, na Bíblia, na língua portuguesa. Mas nesse contexto aqui, ou no Salmo 8, aparece a palavra preceitos, em todas as versões, vamos dizer assim, mais conhecidas. O que significa, então, preceitos? Preceito significa o que se deve praticar. Regra, norma, regulamento dado com exatidão. Por isso que no hebraico essa palavra também é usada para estatuto. Mas todas as versões da língua portuguesa traduziram como preceitos. Então, a palavra preceito enfatiza os detalhes da lei, ou melhor, explica como uma lei geral deve ser aplicada nos seus detalhes. Os preceitos, eles foram dados porque Deus leva em conta que a lei é dada para pecadores. E o que os pecadores fazem com a lei? Torcem. Não é verdade? Pegam a lei e tem vários tipos de interpretação, por isso que nós temos aí advogados, ok? Para legislar e para ajudar a resolver assuntos. E é interessante, né? Cada advogado consegue pegar a mesma lei e fazer dela algo completamente diferente daquilo que alguns pensam. Por isso que Deus deu os seus preceitos, né? Sabem que o homem vai tentar quebrar a lei e ele precisa de dados mais precisos para obedecer ao Senhor nosso Deus. Então, os preceitos são normas ou leis minuciosas para regular a vida em sociedade. E lembra, a lei sempre tem um objetivo: o bem-estar do indivíduo e o bem-estar da coletividade. O termo lei, por exemplo, que aparece no versículo 7, no versículo anterior, quando ela vem sozinha, a palavra lei, ela enfatiza o poder legislativo.
O Poder Legislativo tem a obrigação ou a responsabilidade de criar leis para a humanidade, ou para o seu país, ou para aquela comunidade. Deus fez isso para a humanidade. Deus é o poder legislativo, porque Ele é perfeito. Preceitos inclui o poder judiciário juntamente com o poder legislativo. Os preceitos determinam, vamos dizer assim, com mais explicação, aquilo que é justo, aquilo que é direito diante de um caso concreto. Isso é, aconteceu uma situação, e hoje nós vamos usar o exemplo de espero que vocês entendam a importância de usar um exemplo, ok? Então, há um problema real, a lei foi quebrada ou não foi, em que nível, então tem um caso concreto, né? Então, o preceito tem esse objetivo, né? De resolver aquele conflito, e quando a gente está falando de conflito, estamos falando de pecado, tá bom? O conflito existe por causa do pecado. Então, o preceito vai ajudar a lidar com o pecado, para que haja justiça e, consequentemente, qualidade de vida. Então, é por isso que a lei também recebe esse título, tá bom? Nós não estamos falando de leis e preceitos. O que nós estamos dizendo é que tudo que está na palavra de Deus é lei, é preceito, é mandamento, mas a gente pode observar isso com mais exatidão em alguns textos da palavra de Deus. Ao afirmar que os preceitos do Senhor são justos, é a mesma coisa que dizer que somente a lei de Deus fornece preceitos, isso é, normas, que garantem justiça igual para todos. A questão de cumprir ou de executar é uma responsabilidade humana. Então, os preceitos mostram a responsabilidade do homem diante da lei que Deus nos dá. Mas é muito importante nós entendermos isso. Somente a lei de Deus fornece preceitos que garantem justiça igual para todos. E você pode perguntar, por que isso é importante para mim, já que eu não crio as leis? Eu digo, será? Quando nós fazemos as escolhas dos nossos governantes, nós não estamos fazendo escolhas em relação ao poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Obrigado. Entende o que eu quero dizer? Tudo que está escrito na palavra de Deus, inclusive no Antigo Testamento, e essa palavra às vezes é ruim, não é? É a palavra de Deus, é Bíblia. É lógico que nós temos que entender quais são, né, as leis cerimoniais de outras leis, mas ainda é a palavra de Deus. Então essa é a quarta qualidade da lei de Deus. Somente a lei de Deus fornece preceitos, normas que garantem justiça igual para todos. Justiça igualitária e justa garante qualidade de vida. Garante qualidade de vida tanto para o indivíduo como para a coletividade. Como eu disse, eu não sou advogado, né? Mas eu fui fazer uma rápida pesquisa sobre o que é justiça. Por exemplo, justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Tomás de Aquino disse isso. Eu concordo com ele, tá bom? Ele criou um termo, pelo menos partiu dele, esse termo de justiça legal ou geral. Diz respeito àquilo que é devido a outro em comum ou à comunidade, para que esta alcance o seu tão procurado bem comum. Estão, na maior parte dos casos, dispostos em lei. E aqui é que ele erra, porque na lei de Deus estão todos lá. A lei de Deus trata sobre todos os assuntos, ou através de princípios, ou através de mandamentos claros.
E é por isso que, apesar de Tomás de Aquino ter dito tudo isso, Jesus nos ensinou de maneira bem resumida o que é justiça. Justiça é seguir os 2 maiores mandamentos, ou não é? Como é que Jesus resumiu toda a lei e todos os profetas? Isso é, tudo aquilo que foi ensinado ao longo do tempo, que se tornou a lei de Israel, lei na qual, quando ele veio ao mundo, é o que deveria estar regendo aquela nação. Então, amar ao Senhor Deus e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, é a justiça. E todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento nos ensina a respeito disso. Esses mandamentos, esses 2 mandamentos, resumem toda a lei, resumem os decretos de Deus, resumem os preceitos de Deus. Tanto resumem que quando tentaram encostar Jesus na parede, religiosamente falando e politicamente falando também, Jesus respondeu: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não é verdade? E o que Jesus quis ensinar lá? Os 2 mandamentos. Às vezes nós não entendemos, às vezes a nossa lógica não alcança. Então, preceitos é um termo que enfatiza a precisão do que é legislado, com exatidão, para que a gente possa analisar e avaliar sem margem de dúvida, sem duplas interpretações, aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus espera, por exemplo, de uma comunidade, de um estado, de um país. O nosso sistema legal, a nossa Constituição, as nossas leis, dão margem para muitas dúvidas. Há leis que nós consideramos, inclusive, injustas ou confusas, e é bom que essas leis existam, para que nós possamos fazer distinção entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Quando você ouve, notícia do tipo: Supremo Tribunal Federal foi julgar um caso e o placar foi 6-5, dos entendidos, dos mestres. Quando você ouve isso, como é que você interpreta isso? Além da crítica que nós costumamos fazer, para eles, mas como é que você interpreta? Você lembra que eles estão avaliando baseado numa lei que eles criaram? E você se lembra em procurar saber o que a palavra de Deus mesmo diz a respeito disso que eles julgaram? Porque eles chegaram lá, de alguma forma, e em parte, cuidado, com os nossos votos. Entende o que eu quero dizer? Agora, tem país que nem tem a oportunidade de votar. Ainda assim, esses países precisam pensar. E é por isso que Deus nos deu a sua lei. E é por isso que Deus deu a lei para Israel, e nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Então, somente os preceitos da lei de Deus são honestos, somente os preceitos ou a lei de Deus são apropriados, corretos e, consequentemente, fazem com que a justiça seja aplicada igualmente a todos. É isso que esse texto está dizendo. Os preceitos do Senhor são justos. Um outro termo diz reto, isso é, honesto, correto, conveniente, apropriado, sem falha. Produz justiça igual para o pobre, para o rico, para seja lá qual for a cor de pele, que aqui é até perigoso falar, porque se você erra no termo, estão dizendo que a gente é
né? Então, independente, a lei de Deus é perfeita e foi criada para isso. É interessante, o mundo acusa Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo. Por que Deus está permitindo tanta injustiça? E às vezes nós brasileiros fazemos a mesma coisa. Às vezes a gente nem tem coragem de verbalizar, mas eu não sei o que acontece na sua mente, mas eu sei qual é a luta na minha mente. Porém, irmãos, é muito importante que a gente entenda que a perversidade é resultado das pessoas não seguirem os preceitos do Senhor. Não seguirem, inclusive, punindo os delitos conforme as instruções do Senhor. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. É o que a Bíblia diz. O mundo não está indo de mal a pior? Você tem percebido o que tem acontecido, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro? Tem percebido como, cuidado com o que eu estou dizendo, a aplicação das leis tem cada tempo ou em cada dia se afrouxado mais? O que está acontecendo? Está se cumprindo o que a Bíblia diz. Então, quando alguém falar, nossa, mas onde é que está Deus? Você pode responder, o que Deus ensinou sobre isso? Se Deus ensinou, significa que temos uma responsabilidade. Então, se as pessoas rejeitam Deus, estão vivendo por conta própria. Por que vão acusar Deus? Foi por isso que Deus deixou escrito os seus preceitos, os seus estatutos. Deus deixou os seus estatutos, ou deu, né, a sua lei para a nação de Israel, para mostrar para Israel, comparem a nossa lei, a lei que eu estou dando para vocês, com aquilo que existe lá fora. Comparem, para que vocês possam entender quem eu sou, para que vocês possam entender que eu sou um Deus perfeito e que eu quero o melhor para vocês. E nós temos que fazer isso também. Diante das situações do nosso dia a dia, nós somos sal e nós somos luz. Quando, diante de uma situação, você pode dizer, mas você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? É lógico que você também vai ser criticado por causa disso. Mas, por outro lado, você também está fazendo o papel que Deus quer que você faça. Dar a lei para o ser humano é uma forma de Deus escolher, foi o modo que Deus escolheu para praticar aquilo que algumas pessoas chamam de soberania mediada. Já ouviu falar sobre isso? Deus é soberano. Ao criar Adão e dar a ordem para Adão cuidar do Éden, Deus está dizendo, agora eu escolhi você como meu príncipe regente. Agora a terra será regida por mim, Deus, através de você. E a ordem agora é simples. Dá nome, cultiva, mas não come daquele fruto. Simples assim. Ensina os seus filhos a fazer a mesma coisa e assim por diante. Nem deu tempo, né? Na primeira tentação, ele já caiu. Mas isso chama soberania mediada. E é por isso que Deus, né, manda que nós obedeçamos às nossas lideranças. Ele diz, não existe liderança que não venha de Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando Deus deu para Israel a sua lei, significa que o rei de Israel representa o soberano, porque ele recebe a lei de Deus, e a nação de Israel que tem a lei de Deus, é aquela que vai dizer para as outras nações como é que se deve viver. E se Israel obedecesse a lei como deveria obedecer, as nações iam olhar para Israel com olho grande. Mais ou menos aquilo que aconteceu na época de Salomão, né? Veio a rainha de Sabá e queria aprender com Salomão. Queria aprender para quê? Inclusive para levar aquilo que ela aprendeu para a nação dela. Israel existia, ou cumpriria o seu ministério,
aqui na terra, se pegasse a lei de Deus, praticasse a lei de Deus, os povos iam ver a prosperidade, e não somente prosperidade econômica, mas prosperidade em todos os aspectos, moral, emocional, e dizer, eu quero isso para mim também. E é para isso que nós existimos aqui nesse mundo também. Às vezes nós nos preocupamos em, cuidado que eu estou dizendo, evangelizar, e tem que ser uma preocupação. Mas a nossa vida e a nossa maneira de encarar a vida, seguindo as leis de Deus, confiando na soberania de Deus e tudo mais, também transmite para as pessoas e deveria atrair as pessoas para ter o mesmo estilo de vida que eles estão vendo em nós. O que acontece é que parece que muitos cristãos estão vivendo como descrentes, como Israel fez, por não estar confiando na lei de Deus como deveria confiar e viver. E é por isso que Deus nos deu toda a sua palavra, inclusive o Antigo Testamento. Então Deus deu a lei para Israel, que é a Constituição de Israel, para que Israel obedecesse, para que as outras pessoas presenciassem, outros povos presenciassem, e quisesse essa lei para eles também. Isso vai ser cumprido no milênio, quando Jesus vier para reinar, de maneira perfeita. Então é muito importante que nós entendamos que a lei que está na palavra de Deus é a lei que Deus gostaria que o Brasil seguisse. Deus deu para Israel a Constituição que deve ser a Constituição de todas as nações. Quando Jesus voltar para reinar, e ele vai reinar fisicamente sobre Israel, e a palavra de Deus diz sobre as nações. Qual é a lei para o ladrão? Porque vai ter ladrão no milênio. Qual é a lei para o papai? Qual é a lei para as pessoas? É o Antigo Testamento, viu, gente? Com a aplicação que nós já temos do Novo. Antigo e Novo Testamento, igual. Essa vai ser a lei. E vai ser a lei que as outras nações vão seguir também. E eu sei que na lei do Antigo Testamento tem coisas difíceis para nós. Por causa, do mundo em que nós vivemos e da contaminação que nós já temos recebido, do mundo. Então eu quero ilustrar, e eu sei que o tempo vai limitar bastante, e provavelmente a gente vai continuar na semana que vem, mas eu quero que vocês pensem nisso, tá bom? Que vocês meditem a respeito disso, e que Deus nos ilumine em relação a isso, ok? Mas eu quero ilustrar exemplos de preceitos, juntamente com a lei perfeita de Deus, escrita nos dada para garantir justiça a todos. Êxodo, capítulo 20, nós temos a essência da lei, os 10 mandamentos. A maioria conhece, Eu quero usar 3 leis para exemplificar lei e decretos. Não adulterarás, trata sobre o quê? Vida sexual. Não furtarás, corrupção. E não dirás falso testemunho contra o próximo. Escolhi esses 3 pecados. Por quê? Porque existe um texto bíblico que trata, 2 textos bíblicos que trata disso ao mesmo tempo. Então aqui nós temos a lei pura, sem nenhum comentário, sem nenhuma explicação. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você pode incluir aí, não matarás. Quer dizer, a lei pura. Por Deus saber que o pecado existe,
Faz parte agora da sua lei preceitos, detalhes, normas, regras para ajudar a sociedade a aplicar isso e aplicar de maneira justa. Êxodo capítulo 21 até o capítulo 23, agora nós temos os preceitos do Senhor. Isso é lei também, mas com mais detalhes. E o versículo 1 começa dessa maneira: são esses os estatutos que lhes proporás. Então, agora, tranquilo. Agora, Deus está explicando para Moisés e Moisés para o povo como é que se aplica os 10 mandamentos, com mais detalhes. Ele usa o termo estatutos. Essa palavra no hebraico significa, esses são a justiça, a palavra justiça. Por isso que é uma ordem, mas enfatiza justiça, enfatiza direito, enfatiza retidão. Está dizendo, esses são aquilo que é direito para o povo seguir, aquilo que é reto, aquilo que é justiça de verdade. Lembra, Êxodo 22, nós temos não furtarás. E agora, ok, nós temos a explicação. Então abram lá Êxodo capítulo 22. E essa, irmãos, é a lei que Jesus vai usar no milênio. Essa é a lei. Abriram Gênesis 22? Não furtarás. Mas e se acontecer? Porque vai acontecer, não é? Somos pecadores. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Tem mais detalhes aí ou não tem? Aí está todo mundo pensando, né? Puxa vida, se tudo que foi roubado da gente voltar 5 vezes mais ou 4 vezes mais. Mas o que a palavra de Deus diz? Onde há impunidade, o que acontece? Deus não está mandando matar essas pessoas. Só vai devolver desse jeito. E tem outras vezes, quando não consegue devolver, como agir. Se o ladrão que for pego roubando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, nem se for pego em flagrante. Aqui você tem que matar, cuidado que eu estou dizendo, né? Você fere e sai correndo. Porque se for pego em flagrante, é bem capaz de você ficar preso e o bandido ser solto. Consegue entender como as leis do Senhor são justas e perfeitas? Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Não é para matar a reveria. Entende? Se acontecer isso, depois que ele saiu da sua casa, isso é um tipo de vingança. Você tem que procurar um outro meio de resolver. Ele continua dizendo, um ladrão terá que restituir... Bom, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão... Eu acho que Deus não quer que isso aí fique gravado, mas tudo bem. É porque vai gerar crítica, mas não tem problema. Deus sabe, né? Que eu não quero falar o que não devo. Teste. Acabou quase o meu tempo, teste. Ok. Vamos continuar. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Aqui que entra a lei da escravidão, que não é a lei da escravidão, né, perversa que a gente conhece. Ele vai ter que trabalhar de graça por um tempo para pagar o que ele fez. Ele roubou. Hoje a pessoa vai para a cadeia e eu pago imposto para o cara receber grana na cadeia.
Faz sentido? Mas vocês começam, quando vocês leem o Antigo Testamento, gente, vocês precisam ler desse jeito. Olha, é Deus escrevendo o que é melhor para mim e para a sociedade. É lógico que ao falar com o descrente, nós temos que tomar cuidado. Mas ainda, nós temos que ser de alguma forma sal e luz. Sal e luz revela um Deus misericordioso. Você não vai matar o ladrão depois que ele fugiu da sua casa. Nós temos um Deus misericordioso, mas temos um Deus justo também. Ele tem que pagar por aquilo que fez. Se o que foi roubado foi encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. É desse jeito que ele vai restituir, dando o melhor. O azar foi dele. Foi imprudente, ou foi safado, nós não sabemos. Deus diz, não, a regra foi sem querer, tá bom, mas você vai dar o melhor. Se um fogo se espalhar, alcançar os espinheiros e queimar os feixes escolhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo a prata ou bens para serem guardados, e esses foram roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Vai só determinar se ele roubou, se ele está mentindo ou não. E se foi descoberto que ele não roubou, não vai devolver nada. Lei justa. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, carro, no nosso contexto, né, ferramenta, né? Mas alguém disser, isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, se alguém der o seu boi, a ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer e for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. E assim por diante. Deus sabe que nós vivemos num mundo em pecado. Por isso Ele nos deu os seus preceitos. E o salmista compôs uma música para inculcar na mente do povo que as leis do Senhor são o melhor. Por que ele precisava isso? Porque como seres humanos que sempre querem, entre aspas, tomar o lugar de Deus, eles também criticavam a lei de Deus. Vocês sabem o que vai acontecer no fim do milênio? Depois que o ser mais perfeito do universo, 100% perfeito, sem pecado, sábio, estiver reinando aqui nesse mundo, e depois de reinar por 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai convencer parte da humanidade que estava debaixo daquele reinado justo e perfeito, de que Jesus não presta para ser rei. E vai fazer uma revolução contra esse rei, revelando que o problema do ser humano, ou o pecado do ser humano, é o próprio ser humano, é o coração do ser humano. Do mesmo jeito que muitas vezes nós encontramos algumas ordens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e a gente tenta burlar aquilo.
Por quê? Porque nós não acreditamos de verdade que os preceitos do Senhor são justos e vão produzir na nossa vida aquilo que Deus determinou, que é qualidade de vida, traduzido pela palavra alegria. Eu vou continuar na próxima semana. Quero dizer uma coisa para vocês, pode acreditar. Eu sou italiano e não voto. Eu não sou de direita e nem de esquerda, nem de meio. Tem gente que acha que eu sou bolsonarista, eu não sou. Eu falo aqui, na primeira eleição do Lula, minha família é testemunha. Eu falei, vamos experimentar esse cara, conversando com as pessoas. Falei, vamos. Tanta opressão, minha culpa. Eu falei, vamos experimentar. Então, não digam nada a respeito do que eu sou de direita ou de esquerda. Tá bom? Na primeira eleição do Lula, eu conversei com as pessoas e falava, eu votaria nele e assim por diante. Não sou cabo eleitoral de ninguém. No ano que vem vai ter eleição, para um monte de coisa. Sabe quem vocês têm que escolher? Aqueles que, pelo menos de boca, mesmo que não cumpram, dizerem mais parecido com a lei de Deus. Entende? Não é as suas preferências. E na semana que vem, a gente vai ver que existe pena de morte, não estou defendendo, mas existe o quê? Quando diz, alguns crimes têm que ser penalizados de maneira X, outros de maneira Y. Deus está dizendo, há prioridades. Tem pessoas que se preocupam com gatinho, com cachorrinho, não há nada de errado com isso. Né? Teve um vereador aqui em Campinas, que 2 eleições passadas, só falava de animal. Tem pessoas que se preocupavam com isso. Deus também se preocupa, Ele manda cuidar bem dos animais que você tem que cuidar. Entendeu? Mas Deus fala de ser humano, e Deus fala de coisas mais graves. Então, olhe as propostas, porque todos eles estão procurando o bem das pessoas. Não estou dizendo que não, todos estão procurando um nível, se vai cumprir ou não, todos eles têm uma proposta, não é? Então, veja como eles tratam aquilo que Deus trata como grave. Aquilo que é importante, daquilo que é menos importante. Então, não estou defendendo ninguém, estou tentando ajudar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos de Deus, que a gente deve trabalhar, por exemplo, para o empregador como se nós estivéssemos trabalhando para Jesus, e como nós temos a oportunidade de escolher, entre aspas, até um certo nível, os governantes, então escolham aqueles que pelo menos professam aquilo que Deus ensina para nós na sua lei, de acordo com aquilo que é mais importante ou menos importante. Então, se tem um que está muito preocupado com o gatinho, mas pouco preocupado com o ser humano, então deixa o do gatinho de lado, porque o ser humano é mais importante. Só estou dando esse tipo de ilustração, aí você tem que aplicar em todas as áreas. A lei do Senhor é perfeita. O mundo acusa a Deus pelas coisas ruins que acontecem, porém a perversidade é resultado das pessoas não seguirem os preceitos de Deus, inclusive punindo os delitos conforme as instruções de Deus. E Deus nos deu a sua lei, para nós, inclusive, praticar e nos dar sabedoria para fazer escolhas de quem nós vamos colocar lá como governante, né, debaixo da ordem ou debaixo da liderança também de Deus. Pensem nisso, que Deus possa aplicar a palavra dele na nossa vida e também nas escolhas que nós vamos fazer. E orem para eu saber daquilo que eu não falei essa semana, se Deus quer que eu fale na próxima semana ou não, ou se vamos partir para um outro texto. Amém? Obrigado, Deus,
Espero que o Senhor continue nos dando discernimento, se por acaso, Pai, se por acaso eu falei algo que não deveria falar. O Senhor sabe que eu orei aqui pedindo que o Senhor impedisse. Se por acaso isso aconteceu, que o Senhor me ajude a identificar para que eu possa, até na próxima semana, corrigir. Se não aconteceu, ó Pai querido, que cada um que ouviu aqui possa receber do Espírito Santo iluminação para saber como aplicar na própria vida, Senhor. E queremos pedir pelo nosso país e também pelo mundo. Sabemos que diante do Senhor, da Tua soberania, nada está fugindo do Teu controle. Mas rogamos também, ó Pai querido, para que o Senhor continue agindo, dando força, ó Pai querido, para aqueles que são Teus filhos e estão sofrendo, para que eles perseverem na fidelidade ao Senhor, aqueles que o Senhor quer que escapem, para dar também testemunho, ó Pai querido, de livramentos, que o Senhor assim faça, e que aquilo que está acontecendo, ó Pai querido, também possa nos inspirar a correr os riscos que precisamos correr para sermos sal e luz, ao falarmos da salvação em Cristo Jesus e viver a vida cristã como a Tua palavra nos orienta. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira para a Tua honra e Tua glória, porque os Seus preceitos são justos e produzem alegria, como o Senhor prometeu. E Te agradecemos por isso. Amém.